Bom dia para você que está comigo nessa meditação, nesse momento, pelo canal IBE Fortaleza. Essa meditação hoje é para você que ama receber cuidado pastoral, você que, entendendo que Jesus é o bom pastor, tem também entendido o seu próprio papel como ovelha e que pode dizer, como Davi: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Vale a pena caminhar ouvindo a sua voz e receber do seu cuidado e amor. Sigamos com ele para os pastos verdejantes e as águas tranquilas. Nossa meditação hoje é a palavra em João, capítulo 10, do 1 até o versículo 11. Eu vou ler na Bíblia Mensagem por causa da versão amorosa, terapêutica para cada um de nós. Eu queria poder te dar um abraço e poder dizer que vale a pena ser ovelha, caminhando, tendo Jesus como bom pastor. Eu sinto uma enorme alegria, porque como pastora eu gostaria de cuidar de todas as pessoas que estão ao meu alcance, poder abraçar, poder encorajar, poder falar olhando nos seus olhos, mas eu espero que a palavra que vai ser a meditação de hoje possa ser entregue na direção do Espírito Santo e que o Espírito de Deus te anime, encoraje e faça você sentir o valor pelas palavras que Jesus proferiu em João, capítulo 10. Eu recomendo o capítulo 10 inteiro. Como já falei, eu vou ler agora e ela diz assim: vou tentar ser o mais claro possível. Se alguém pula ou arromba o aprisco das ovelhas, em vez de passar pela porta, não é para fazer coisa boa. É um ladrão de ovelhas. O pastor passa pela porta. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas reconhecem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e é o guia delas. Quando estão fora do aprisco, ele as conduz e elas o seguem, porque conhecem sua voz. Elas não seguem a voz de um estranho, vão se dispersar porque não estão acostumadas a essa voz. Jesus contou essa história simples, mas eles não tinham ideia do que ele estava falando. Então tentou de novo. Vou ser explícito. Então, eu sou a porta para as ovelhas. Os outros são de má índole, ladrões de ovelhas, todos eles. Mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Quem passar por mim será bem cuidado. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Eu sou o bom pastor dá mais valor às ovelhas que a si mesmo e se sacrifica se for necessário. Sua leitura já dá uma enorme alegria de entendermos que somos as ovelhas do bom pastor e que esse bom pastor dá a sua vida e ele está comprometido em cuidar, abençoar, suprir e nos conduzir. As ovelhas eram fonte de alimento, leite e vestuário. O trabalho do pastor era alimentá-las, conduzi-las até a água, guardá-las de vaguear e se perder, protegê-las dos predadores, normalmente lobos, carregá-las quando estavam doentes ou fracas e cuidar delas o tempo todo. O ofício de pastorear era cansativo e perigoso. Frequentemente, o pastor passava anos com um determinado rebanho de ovelhas e chamava cada uma delas pelo nome. As ovelhas reconheciam e seguiam a voz do seu pastor,
mas não atendiam à voz de um estranho. O pastor seguia sempre adiante das ovelhas para garantir a segurança delas. A porta refere-se à entrada do aprisco e Jesus descreveu a si próprio como bom pastor, uma metáfora que o povo de sua época entenderia com clareza. O versículo 2, quando ele vai dizer: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele está falando da função de pastor e a parte integrante na cultura do Oriente Médio, e a palavra usada para nomeá-la transmite a noção de cuidador, protetor e provedor, enfatizando o seu cuidado no modo de ser, como alguém que serve e doa algo a partir de si mesmo, da sua pessoa e não somente de seus atos de bondade. Isso e tudo mais que Jesus diz sobre esse assunto refere-se a Ele mesmo e ao seu relacionamento conosco. Assim é o estilo que Ele imprime às suas atitudes, é a sua disposição de alma ao lidar conosco. Outra característica importante do texto é que é ressaltado várias vezes que as ovelhas ouvem a sua voz porque ele as chama pelo nome e que elas reconhecem essa voz para não seguir o estranho, para não seguir o ladrão, porque ela tem relacionamento com esse pastor. No versículo 11 ele vai dizer: eu sou o bom pastor. A partir da linguagem bíblica, Jesus utiliza a metáfora do pastor, que por sua vez se baseia na atividade pastoril e aponta para animais criados no campo. A palavra bom aqui não quer dizer apenas bonzinho, e sim verdadeiro, capaz, confiável. O sentido pode ser o de belo pastor, ou seja, de perfeição exemplar. A palavra lembra Deus na criação, várias vezes se referindo ao que fizera como sendo bom e muito bom, como declara lá em Gênesis 1. Afinal, Jesus, apresentando-se como bom pastor, é tudo isso junto, um pastor apropriado, adequado, oportuno e que cumpre bem suas finalidades. Jesus possui as características de um verdadeiro pastor, pois cumpre as 4 funções pastorais constantes no Antigo Testamento. Ele guia, quando ele caminha na frente dos animais, ele provê a alimentação, a pastagem, a água, ele também defende e guarda como salvação e libertação, ele se liga afetivamente ao rebanho através da aliança, quando ele declara que dará vida pelas suas ovelhas. Eu então já caminho aqui para a conclusão do áudio, concluindo com o que diz o versículo 10. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância, com qualidade e, acima de tudo, com o cuidado do bom pastor. É, pois, a reflexão de hoje: podemos andar debaixo do cuidado, do suprimento, da direção e do amor do bom pastor. Que Deus te abençoe, nos abençoe e nos ajude. Eu sou a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu tenho a alegria de ser ovelha do bom pastor. Um grande abraço. Amém.